Boa noite. A gente está no final do livro de Shmuel e a gente falou na última aula que David Amelech, pela segunda vez, ele vai contar o povo judeu erroneamente. A gente, lá atrás, ele fez uma contagem, trouxe uma praga para o povo judeu e agora, no final da vida dele, ele pede para fazer uma contagem. Por que não se deve fazer uma contagem? Fazer um censo é comum, mas fazer uma contagem, a Torá conta para a gente, a Torá fala que isso traz um mal olhado. Ainara. Por quê? Porque vamos supor, eu sou Davi da Meda. Quantas pessoas eu tenho? Ó, bato no peito, eu sou rei de X pessoas. O povo de Israel está com X pessoas. Quantos filhos você tem? Quantos netos? Mais comum. Quantos netos você tem? Então algum tipo de orgulho. Quem sou eu para falar de Davi da Meda? Davi da Meda matou o Yetzirará dele, mas é trazido que foi um erro dele querer contar o povo. A maneira que a gente conta na Torá, como que é? O povo deu tzedakah, dando um meio cheque, tá certo? De uma maneira indireta. Como você conta para o minyan? Se você precisa saber se tem minyan, o que você faz? Você tem que contar através de um versículo da Torá. Por exemplo, Oshia, Eitamecha, ou mais fácil, Abrahado Amotzi, certo? São 10 palavras. Então, não... Contar as quipot. E o cara que está de chapéu, você faz como? Conta de chapéu. E aí, Davi Amelech, então aqui a gente continua, tempo é curto. Davi Amelech, ele pede para o Yoav, aquele general, o grande general dele, para fazer essa contagem. Só que Yoav, ele estava ciente que isso era proibido. E por mais que ele tentou avisar, falar, Davi Amelech estava cego em relação a isso, ele mandou fazer a contagem. A lei é que se um rei de Israel manda você descumprir com a lei da Torá, quem você deve ouvir? Deus ou o rei? A Torá? Se um pai manda um filho descumprir com a Torá, Ani Hashem, eu sou Hashem, está acima de tudo. A única exceção é um profeta que ele fala, olha, nesse momento, no dia de hoje, a gente precisa quebrar uma lei da Torá por um motivo de força maior, digamos assim. Aí, sob certas condições, você pode quebrar a lei da Torá. Caso contrário, Hashem está acima de tudo. O rei não está acima da lei da Torá. Então, o Yoav deveria ignorar. Só que ele não quis ignorar, não estava talvez nesse nível de fé de confrontar e não fazer a lei do rei Davi. Então, ele tentou fazer uma coisa que acontece muito aqui, se chama enrolar, embromar. Então, ele não vai descumprir, mas vai enrolar. O que ele faz? Então, ele vai fazer de uma maneira, primeira coisa, para mandar contar, ele começou a contagem da tribo que estava mais distante até chegar, até ir, até voltar, até contar. Então ele mandou para a tribo de Gad. Ele deveria começar por Jerusalém, que é onde eles estavam. Mandou contar, começar lá de longe. E aí ele pensou, essas pessoas, eles não vão concordar com o censo. Todo mundo sabe que é proibido. Mas ele estava enganado. E acho que o Satã funcionou bem, funcionou e eles toparam e fizeram a contagem. Aí ele falou: o que eu faço agora? Eu vou pegar as pequenas famílias, pequenas shvatim, e ele pegou, por exemplo, Menashe, que estava do outro lado do Rio Jordão. Então, distante, pequeno, vamos ver se talvez eles consigam perceber o erro. Enquanto isso, talvez Davi Amelech muda de ideia, e ele foi enrolando e foi demorando. E aí, ainda assim, eles foram contados. E aí, ele falou: algumas pessoas da tribo de Dan, uma outra tribo, vou mandar para lá, eles já são idólatras. Eu sei que estão fazendo idolatria. Então, se eles forem contados, vai juntar um pecado de ser contado já com a idolatria. Quem sabe Deus já dá a punição e aí Davi da Melech vai perceber antes que seja um caos maior. Mas nada aconteceu. Quando você quer que acontece, nada acontece. E aí ele continuou a contagem e toda essa contagem demorou mais ou menos 10 meses. Não demoraria tanto para fazer um censo? IBGE já foi na tua casa? Já. Já foi na tua? Não Foi. foi, na minha nunca foi. Ótimo. E aí, ele poupou a tribo de Levi e de Benjamim.
com que desculpa ele ia fazer isso. Então ele falou o seguinte: eu consigo convencer o Davi da Melech para não contar essas duas. A tribo de Levi, se você for ver na Torá, a contagem delas foi diferente. Às vezes foram contadas, foi uma contagem distinta. Então sabe o quê? Estão fora. A tribo de Binyamin, quem lembra da história, que quase foi extinta, a tribo de Binyamin, lembra aquela história, Pileg e Begivá, não vou voltar agora, quase que acabou toda a tribo. Então não vamos colocar essa tribo novamente em risco. Então ele poupou essas duas tribos de contar. E ainda, é, Yoav tentou, falando para as pessoas, normalmente quando você vai dar um censo, especialmente quando você tinha um poder, você fala, tem 10 pessoas aqui em casa. Ah, deixa eu ver. Então, o Yoav, ele fez de tal forma que eles não iam ter o poder de conferir. Ele deixou na mão do povo, então pelo menos ia ser uma contagem que não ia ser precisa. Vai lá, vai que enquanto está contando, nasce mais um, Baruch Hashem, família grande, nasce mais um neto, nasce mais um filho, aí não ficou sabendo, e aí a contagem não está precisa. E ainda assim, quando ele recebe o reporte com os números, ele reduz os números. Porque a questão da contagem é você bater no peito e falar, ó, eu tenho tantos e tantos súditos. Então ele reduziu o número, ele fez tudo possível para evitar o problema. A grandeza de Yoav, mas uma enrolação de parte dele. Porque ele simplesmente deveria negar, falar não, não vou fazer, está acabado. Ah, Davi vai me matar. Lamento. O que vai acontecer depois é muito pior. Então ele não teve a coragem de realmente enfrentar. Ele fez de uma maneira, tentou negociar. E aí ele volta com a contagem total de 800 mil homens de todas as tribos, mais 500 mil de Yehudá. Tem discussão em relação aos números, como que era essa divisão, mas ele vai lá e dá para ele esse reporte, que era, na verdade, menos do que de fato era um povo judeu. Davi da Melech, naquele momento, entre aspas, bateu no peito, modo de dizer, e, uau, olha o povo. E na hora que ele fez isso, bateu a consciência. Às vezes, assim que você erra, assim que você comete o erro, cai a ficha. E por que caiu a ficha? Porque ele se deu conta que Hashem não gosta do orgulho. Até agora ele pensou, talvez, que era uma maneira de fazer um censo, é importante ter o controle, saber quantos tem, economia, é importante você saber quantos vão para cá, quantos vão para lá, distribuição, tem mil e um motivos organizacionais que podem ser úteis para você poder contar o povo. E agora que ele sentiu esse orgulho, caiu a ficha, ele percebeu o erro que ele fez. E imediatamente ele percebeu que foi um truque do Yetzirará dele. E aí ele começa a pedir para Hashem. E aquela noite ele não dorme e fica chorando a noite inteira, pedindo para Hashem perdoar ele. Difícil da gente entender exatamente. E aí naquela noite Hashem manda para ele o profeta Gad, aliás, desculpa. Gad. E esse Gad fala para ele, olha, você merece 3 punições, mas Hashem, ele vai te punir só com uma. Você tem que fazer aqui a múltipla escolha. Qual A, B ou C que você quer? Você pode escolher. É o gênio. Escolhe. Eu contei para meus filhos esse dia, tinha o rabino, o presidente da sinagoga, não, desculpa, o rabino, o Hazan e o presidente da sinagoga se perderam numa ilha. Encontraram a lâmpada. Aí apareceu o gênio. Aí o gênio falou: cada um pode fazer um pedido. Ele falou: olha, o rabino falou: eu gostaria muito de poder dar novamente, hoje no Yom Kippur, eu gostaria que poder dar o meu discurso. O Hazan falou: hoje não é Yom Kippur, mas eu queria poder cantar o Kol Nidrei. O presidente falou: eu tenho um pedido só, me mata. Ok. É, então, ele deu para ele 3 opções. Opção número 1, 3 anos de fome, já tivemos antes. 3 meses de batalha, onde Davi vai ter que escapar, ou 3 dias de praga. A punição era para o povo, não era para o Davi. Boa. Então, das 3, Davi da Melech, ele pensou justamente qual que eu vou escolher. Davi da Melech? Davi da Melech. 3 anos de fome. É o povo todo? Guerra traz fome. Também não é uma boa. Mas Qual que é a menos pior? 3 dias.
A praga, são 3 dias, depende da praga, mas a praga, ela é pontual. A praga, Deus vai dar exatamente para aqueles que merecem. E eu espero, Davi pensou, que eu, quem for que mereça, vai ser castigado por isso. E não outras pessoas, de forma, Deus nunca é injusto, mas de forma colateral, que poderia ser afetado pela guerra, pela fome. E ele, então... A guerra para ele seria por quê? Ele nunca perdeu guerra. Mas ele já falou. Você vai ser uma guerra onde você vai ter que escapar. Deus já falou para ele, ou seja, vai ser uma guerra você com um inimigo em seu laço, quer dizer, não vai ser uma guerra que ele vai ganhar. Deus está dizendo uma guerra que você vai perder. E aí então ele escolhe essa terceira opção. É difícil quando você tem é uma praga e morreu muita gente de uma vez só. A palavra interessante que a praga, ou peste que se fala nas 10 pragas, que a gente fala é Dever. Dever é a peste. Dever é aquela peste que morreram todos os animais. E aí o profeta falou para eles que têm que escolher uma das 3 davar, que significa coisas. A palavra davar e Dever tem as mesmas letras. Então, na verdade, ele quando ofereceu para ele, já deu a dica de qual seria a ideal para ele escolher. Então, curioso que o profeta já deu para ele a dica, aquilo que aquele dica de escola, quem lembra, quando você tem A, B, C, D, professora, estou com dor de cabeça, todo mundo já sabia que era C, né? Você conhece, né? Morá, mas eu não estou entendendo. Aí a Morá vai lá e dá a resposta, vocês devem saber, não lembra bem como funciona o negócio. Então, o professor aqui já deu a dica para os alunos, para Davi Amelech ele escolher, e ele escolheu. E essa praga matou 70 mil judeus. 70 mil de uma vez só. 10%, 5%. Do número que tinha sido forjado, na verdade, mas daquele número, sim. E é um momento muito difícil. Na verdade, a praga não durou os 3 dias, poderia ter sido muito pior. Algumas opiniões dizem que ela acabou durando apenas 1 hora, por méritos do povo judeu e etc. De novo, a gente volta a uma passagem difícil da gente digerir e entender por que o povo tem que pagar por isso, se o erro é de Davi, por que Hashem fez com que Davi passasse por tudo isso. A gente não tem as explicações, estamos aqui apenas contando a história e talvez tirando as lições que a gente consegue. A lição número 1, não podemos contar ao povo judeu e ver como é uma coisa grave. Bater no coração, bater no peito, aliás, e falar eu posso, eu consigo, eu tenho, isso nunca é uma boa dica para a gente, isso traz orgulho e o orgulho não traz consequências boas. A contagem de cheque. Então, aquela contagem foi ordenada por Deus e foi através de um objeto, inclusive de um objeto de mitzvah. O meio shekel foi uma mitzvah que eles fizeram. Então, dessa forma, Hashem fala dessa forma está protegido. Era feito anualmente. Não era anualmente. Teve alguns momentos que Hashem mandou contar. Às vezes depois de uma praga, quando saíram do Egito, no final da vida, Hashem mais para frente. Então, foi alguns momentos pontuais. Não era todo ano. Não era todo ano. Concluímos por aqui. Boa noite. Temos boas notícias, se Deus quiser, sim. Boa noite, Dr. Carlos. Bem-vindo. Melina, Hersh, Ellen. Boa noite. Boa noite.